porque a Tua presença é real no nosso meio. Nós amamos estar com o Senhor, nós amamos a Tua presença. Nós percebemos o quanto o Senhor é bom, Pai, quando nós estamos nesses momentos, Pai, onde nós desfrutamos da Tua presença, onde nós experimentamos daquilo que o Senhor é. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Aleluia. Sabe, eu compartilhei esses dias no culto dos adolescentes, né? Eu vou começar falando o que eu falei lá, né? Tem a ver com aquilo que eu vou ministrar. Pode ir. Mas sabe, Deus ele precisa ser, pode sentar também, gente. Sabe que Deus ele precisa ser experimentado por nós. Sabe, Deus ele precisa ser provado pela gente, né? A Bíblia vai dizer que quando Cristo morreu e ressuscitou, né, o véu foi rasgado e a presença de Deus ela se tornou acessível, sabe? Lá em Hebreus vai dizer que a gente pode entrar de forma ousada na presença de Deus, né? A gente não precisa, né, ficar com medo mais de entrar ali na presença de Deus, mas o véu foi rasgado, então a gente precisa acessar esse lugar, sabe? A presença de Deus ela está liberada para a gente, né? Então a gente precisa desfrutar desse lugar, a gente precisa desfrutar da presença de Deus, né? Lá em Atos, né, vai dizer assim, em Atos 4, vocês não precisam abrir agora não, mas vai dizer assim, então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Ele vai dizer: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Lá em 1 João vai dizer assim: anunciando-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenhais comunhão conosco. Em Atos 4:33 vai dizer assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Sabe, quando a gente vê a palavra testemunho, né, quer dizer que eles experimentaram de algo, ou eles viram algo para eles poderem provar, né? Era o mesmo que eles estivessem dizendo, né, Jesus ressuscitou, né? E a gente pode provar isso por meio do poder, por meio das ações que eles tinham, né? Então, lá em Salmos também vai dizer: provai e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que se refugia nele. Então, Deus, né, Ele precisa ser provado para que a gente também se torne uma testemunha disso, sabe? Para que a gente consiga falar de Jesus com ousadia também, sabe? Que quando a gente experimenta Deus, o nosso estilo de vida ele muda, né? Quando a gente experimenta da presença, quando a gente tem esse contato pessoal com Deus, as nossas canções, né, elas não são mais canções cantadas da boca para fora, sabe? Mas é uma reação daquilo que a gente viu, daquilo que a gente provou. O nosso estilo de vida também ele muda, porque ele passa a ser uma reação daquilo que Jesus fez. A gente começa a perceber o quanto Deus é bom e o que Jesus tem feito pela vida das pessoas, e a gente começa a reagir àquilo, sabe? Então, experimentar Deus é importante para a vida, né, para a nossa vida, né? Ter esse contato com Deus, ter essa comunhão com Jesus, ter esse relacionamento com Ele. Então, se a gente for observar e olhar a vida da igreja primitiva, né, o quanto eles tinham essa intimidade com Deus, o quanto eles experimentavam de Deus, né, o quanto eles provavam de quanto, né, como Deus se manifestava, né, por meio da vida deles. E eles, todos os dias, né, a Bíblia vai dizer que eles se encontravam e eles se relacionavam uns com os outros no partir do pão, eles sempre estavam juntos, né, ali, tendo esse momento de comunhão, tendo esse momento de relacionamento também com Deus, né, e a gente percebe que o Espírito Santo era tão íntimo deles que, às vezes, o Espírito Santo impediam eles de fazer algo, sabe? A Bíblia vai narrar aqui, lá em Atos 16, se vocês quiserem abrir. Em Atos 16, 6. Vai dizer assim: em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região de Frígia e Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira de Mísia, tentaram ir para o norte, em direção
a Bitinia, mas o Espírito Santo não permitiu, o Espírito de Jesus não permitiu, sabe? Quando eu olho esse texto, eu falo, cara, será que o Espírito Santo fez para eles não fazerem? O que o Espírito Santo fez para poder impedir eles de realizar alguma coisa, né? O Espírito Santo, né, ele veio sobre uma pomba lá em Jesus, né? Mas isso aqui não quer dizer que Jesus ele desceu como um elefante, parou na frente deles ali e não deixou eles passar, sabe? Mas eles tinham comunhão com Deus, eles tinham comunhão com o Espírito Santo, então eles ouviam a voz de Deus, sabe? E essa é a vida que Deus quer para a gente, sabe? Essa vida de relacionamento com Deus. Eu vou só citar aqui, vocês não precisam abrir, mas lá em Atos 5:32 diz: e nós testemunhamos acerca dessas palavras, nós também e o Espírito Santo de Deus, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aí em Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado pelo dia da redenção. Então, sabe, essa é a vida que Jesus ele tem para nós, essa vida de intimidade com Ele, sabe, uma vida de relacionamento com Ele. Em Jeremias ele vai dizer assim: naqueles dias, quando vocês clamarem a mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, sabe? Jeremias ele estava falando de um tempo como esse, de um tempo que a gente está vivendo agora. Então, se nós clamarmos a Deus, se nós orarmos a Deus, Deus ele vai nos ouvir, sabe? Quando nós buscarmos a Ele, Ele vai nos encontrar, nós vamos encontrar com Ele. Então, esse é o desejo de Deus, sabe? Que a gente viva essa vida, né, de relacionamento com Ele. Mas sabe que nem sempre, né, a gente consegue ter essa vida constante de relacionamento, sabe? Nem sempre a gente consegue viver essa vida de oração, né? O que nos mantém, né, conectados, o que nos mantém permanecendo, né, na presença de Deus, para poder experimentar disso, experimentar essas obras, né, do Espírito Santo, as obras, né, que Jesus faz, né? É a nossa vivência em oração, sabe? É o nosso dia a dia, é a nossa vida de oração com Deus, né? É o nosso devocional diário, é o que vai nos manter. Mas o inimigo ele sempre coloca distrações em nós para poder nos roubar desse lugar, para poder nos tirar dessa posição de intimidade, dessa posição de disciplina e espiritual, né? E sabe, se a gente hoje, né, se eu tenho o desejo de ter essa vida de intimidade, se você tem o desejo, né, se a gente tem o desejo de ter, e se Deus também quer se relacionar conosco, se nós não estamos se relacionando é porque algo está errado, sabe? E alguma dessas coisas, aquilo que o inimigo tem colocado, né, como um impedimento, né, para que a gente viva essa vida, tem alcançado e tem influenciado a nossa vida de alguma forma. Então, sabe que a gente precisa procurar saber, né, o que tem influenciado a sua vida e te tirado desse lugar, né, de relacionamento. O que tem tirado você, né, dessa vida de devocional, de oração, né, porque esse é o desejo de Deus, sabe? Que a gente ore e que a gente tenha esse relacionamento realmente pessoal com Deus. Nós nos tornamos pessoas melhores quando nós nos relacionamos com Ele. Então, essa vida de relacionamento, né, essa vida de oração, né, ela vai transformar o nosso caráter, sabe? A gente não é moldado pelas informações que a gente recebe, mas é a presença de Deus em nossas vidas que vai nos convencendo daquilo que é errado, sabe? O Espírito Santo ele nos convence daquilo que não é certo fazer. Então, não adianta eu só pegar informações de várias pessoas, de pregações. Eu não estou falando que é ruim ouvir pregações, você pode ouvir pregações, mas sabe? Mas isso não pode substituir a sua vida de devocional, porque a sua vida de devocional é onde você tem um contato direto, né, com Deus, é você e Deus, sabe? Então, é nesses momentos onde Deus ele vai moldando o seu caráter. Não são as informações que vão mudar o nosso caráter, mas é a presença de Deus em nós, sabe? Então, lá em 1 João 2, lá em 1 João 2, versículo 5, diz assim: mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Deste modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Então, né, como eu estava falando, que essa vida, né, quando a gente consegue
ter essa vida de devocional, a gente sempre vai permanecer em Deus, sabe? A gente sempre, no nosso dia a dia, né, o nosso estilo de vida ele vai mudar, como eu estava falando no início, porque a gente começa a experimentar de Deus, a gente começa a provar de Deus. Então, a gente não faz as coisas mais seguindo regras, sabe? A gente não está ali, estou com medo de ir para o inferno, então eu não vou fazer isso não. Não, mas você começa a viver uma vida de adoração, a gente começa a viver uma vida de amor para Deus. Então, a Bíblia vai dizer que aquele que afirma que permanece nele, sabe? Aquele que afirma que está com ele, a gente precisa andar como ele andou. Então, para que a gente viva essa vida, né, de como ele andou, a gente precisa permanecer nele. E às vezes a gente só tira tempo de oração quando as coisas começam a apertar para o nosso lado, né? Quando a gente tem um resultado de uma vida que não é de oração, né? Quando a gente não ora, aí a gente tem resultados da vida que não é uma vida de oração, então aí a gente começa a orar. A gente só vai buscar a Deus quando as coisas apertam, quando as coisas ficam ruins para a gente, né? Quando a gente está com, estou com dor de cabeça, vou orar por cura. E não tem nada a ver, não tem problema você orar, e você deve orar, né, por cura. Mas sabe que Deus ele não é um médico só na sua vida, né? Deus ele é um pai, e um pai precisa de relacionamento, né? O pai ele quer se relacionar com o filho. Então, né, o fato de Cristo ele ter morrido, né, e ter ressuscitado nos deu essa liberdade de poder se relacionar com ele. Então, não é essa vida, né? Não é esse estilo de vida que Deus tem para a gente, né? De a gente buscar Ele apenas com interesses nossos próprios, né, pessoais. Mas Deus deseja realmente nos relacionar para poder ser um amigo nosso, né? Para poder estar ali nos ajudando em tudo também, mas também para poder a gente ter prazer na presença dEle, sabe? Para a gente poder caminhar com Ele. Então, dentro, né, do que eu queria falar, eu separei aqui 3 pontos que vai fazer com que... Deixa eu pensar aqui. Quais são os resultados, né, dessa vida de oração, né? O que Deus faz com a gente quando a gente se relaciona com Ele, quando a gente tem esses momentos de intimidade com Ele. Eu separei aqui o primeiro ponto. Ele molda o nosso caráter, nos faz frutificar e nos faz tomar as melhores decisões. Eu vou falar aqui um de cada vez aqui, né? Vou explicar mais explicado aqui o que cada um aqui vai significar. Então, eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios 1:4. E esses são apenas 3 pontos que eu separei, mas claro que Deus ele tem muito mais quando a gente se relaciona com Ele. Vai dizer assim, lá em 1 Coríntios 1:4. Eu estou lendo na versão NVT, tá? Se vocês quiserem colocar na mesma, para ficar melhor. Diz assim: sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo o entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta do Senhor Jesus. Ele os manterá firme até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no final ele vai dizer assim, ó: Deus é fiel, e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, né, quando eu estava falando, o convite de Deus não é para a gente estar com Deus apenas quando as coisas estiverem ruins para o nosso lado, mas o convite que Deus fez para nós é para nós termos comunhão com Jesus, sabe? Para a gente viver essa vida de comunhão com Ele, né? E essa vida de comunhão é o que vai fazer com que o nosso caráter é moldado, né? Eu vou falar que na minha adolescência, né, todo mundo fala isso, né? Não tem muito tempo não, mas de fato não tem, né? Vocês sabem que não tem. Mas na minha adolescência eu passei um tempo, né, depois que meus pais se separaram, eu passei um tempo morando no Rio. Às vezes eu passava 2 anos morando no Rio e às vezes eu passava 2 anos morando em Juiz de Fora, porque às vezes eu queria morar com meu pai, às vezes eu queria morar com minha mãe, né? Quando você chega lá assim, no primeiro ano que você está morando com meu pai ali, pô, tudo muito bom, né, tal. Pô, filho, vem morar comigo, tal, né? Aí depois, quando começa de uns cascudos, eu falei, não, eu vou lá para minha mãe. Aí eu ia lá para minha mãe. Aí depois, passava um tempo, era a mesma coisa e voltava,
sabe? Mas isso me gerou 2 apelidos na época, porque toda vez que eu ia para o Rio, né, as pessoas me chamavam de mineiro. Né? Aí eu falei, ô, tu é mineiro? Caraca, tu é mineiro. Falava as coisas lá de gíria, aí me chamava de mineiro. Mas quando eu vinha para Juiz de Fora, era o contrário. As pessoas me chamavam de carioca. Você é carioca, né? Você é carioca. Então, sabe que o lugar onde eu estava, ele sempre me influenciava de alguma forma. Sabe? Que quando eu estava lá, eu começava a pegar essas gírias, esse sotaque de lá. E quando eu vinha para cá, as pessoas percebiam, né, que eu estava falando diferente, ou como eu me comunicava, a gíria era de outro lugar. E mesmo acontecia lá. Então, o que eu quero trazer com isso? É que a nossa vida de relacionamento com Deus, a nossa vida de oração, de consagração a Deus, ela vai nos formando, sabe? Ela vai nos gerando a gente vai pegando as características de Jesus, sabe? A gente vai formando o caráter de Deus em nós. E ainda que de forma inconsciente, sabe? A gente está ali sem perceber que as coisas, né? Mas as coisas que a gente fala vai mudando. A nossa forma de falar, ela muda. E as pessoas percebem isso. Porque a gente vai, né, se identificando com a palavra, a gente começa a ver, cara, isso daqui que eu estou falando é errado, então eu não vou falar mais assim. E isso vai moldando o nosso caráter, sabe? Ainda que de forma inconsciente, quando eu estava falando, a gente não percebe, né, o quanto Deus ele tem moldado a gente, o quanto Deus ele tem feito da gente, né, pessoas melhores a cada dia. Mas se a gente não tem esse relacionamento, se a gente não, né, desfruta disso, sabe? Se a gente precisa aproveitar disso, sabe? Porque Deus ele deixou isso liberado para a gente, né? A gente poder desfrutar, né, desse lugar. Então, para que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Deus, eu preciso permanecer nele, dedicando tempo, né, com ele de oração. E isso vai fazer com que o meu caráter ele mude, né? Sabe, Deus ele nunca sai da gente, né? Deus ele sempre está próximo da gente, né? Deus ele não vai nunca abandonar a gente ou sair de perto, sabe? Mas a nossa vida de oração, ela vai fazer com que a gente perceba isso. Entende? Que quando eu oro, eu percebo que Deus está comigo. Eu começo a ter uma consciência da presença de Deus. Então eu começo a andar de acordo com aquilo, sabe? Então, como eu estava falando, que a vida de oração, ela molda o nosso caráter, é porque eu começo a andar com essa consciência da presença o tempo inteiro, sabe? E quando eu começo a ver as coisas erradas, na minha cabeça, às vezes eu até quero falar, mas às vezes eu não consigo falar, mas depois, para frente, eu vou falar disso também. Não vou pular lá na frente e depois já era, eu vou embora. Mas, né, essa vida de relacionamento com Deus, né, ela vai, quando a gente permanece, quando a gente começa a orar, a gente permanece em Deus, né, a gente vai tomando as melhores decisões das nossas vidas, né, porque a gente age baseado na presença que está com a gente, sabe, naquilo que a gente está carregando. Então a gente não vai de um lado para o outro, né, fazendo com que a gente se perca, né, a gente não vai escolhendo qualquer coisa para fazer, a gente não aceita mais qualquer coisa, porque a gente tem uma consciência da presença, né? E a consciência da presença, ela sempre vai nos direcionar ao nosso propósito, né? Então, eu queria abrir aqui em Efésios 4, né, que eu vou falar mais o que mais pode influenciar a nossa vida, né, e moldar o nosso caráter. Efésios 4, no versículo 11. Então, a oração, ela nos conecta e nos ajuda a alinhar o nosso desejo, né, o desejo do coração de Deus com o nosso. Lá em Efésios vai dizer assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e o conhecimento. Perdi aqui. Eles são responsáveis para preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento de Jesus Cristo produzem e amadurecem, chegando à completa medida e estatura de Cristo. Então, né, quando eu li esse versículo, eu percebi que as pessoas, né, até aqui fala dos dons ministeriais, mas sabe que também, né, não só os dons ministeriais, mas
As pessoas que andam com Deus, né, que se relacionam com Deus, elas também influenciam nossas vidas, sabe? Então, quando a gente seleciona bem as nossas amizades, isso também, ela, de alguma forma, ela molda o nosso caráter, sabe? Se a gente anda com muita gente que faz tanta coisa errada, tanta coisa que não está, né, de acordo com Deus, a gente acaba pegando aquilo, sabe? De tanto andar com ele, a gente acostuma com aquilo e vai fazendo. Mas quando a gente se relaciona com pessoas que têm o mesmo pensamento, que têm o mesmo propósito, sabe? De que quer agradar a Deus, né? Então a gente também começa a se relacionar com essa pessoa e a gente começa a ser moldado por elas também, sabe? Então escolher nossas amizades, né? Escolher com quem a gente está andando também influencia, né, na nossa vida, para que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Jesus. Se a gente vê os apóstolos, né, eu já cheguei até a citar que lá na igreja primitiva eles sempre se relacionavam uns com os outros, né? Eles todos os dias, a Bíblia fala que no partir do pão, eles sempre estavam juntos em oração, sabe? Isso ia fortalecendo ainda mais eles, né? Esses dias eu estava lendo o livro do Kenneth Hagin, dos dons, o pastor indicou aqui no domingo, dos dons, eu não lembro qual que é o nome do livro, mas a respeito dos dons espirituais, né? E lá fala sobre o dom de profecia, né? Sabe que o dom de profecia, ele tem, né, ele tem como finalidade fazer com que a gente elevante a outra pessoa, sabe? Que a gente, eu esqueci a palavra para usar, mas que a gente edifique a outra pessoa, que a gente, né, conforte a outra pessoa. Então, esses dons espirituais, eles são para poder quando a gente está no meio da gente, sabe? Quando a gente está no corpo de Cristo, quando a gente começa a edificar a vida um do outro, né? Falando, profetizando sobre a vida dele, pô, você ministrou bem, você é muito bom, você, sabe, você está crescendo, você é inteligente, porque Deus te capacitou, sabe? Quando, isso aqui era para me falar nos adolescentes, mas vou falar aqui, sabe? Sabe quando aquele aluno tira a nota vermelha na prova, né? Tira a nota vermelha na prova, em vez de você chamar ele de burro, porque você não fala com ele, cara, você é inteligente, sabe? Deus, ele pode te capacitar a viver algo grande, sabe? Deus pode te capacitar a tirar notas boas, porque em Deus você é capaz de fazer tudo. Então, essas palavras, sabe, de fortalecimento, né, de levantar as pessoas, ela também molda o caráter dela, sabia? Porque ela começa a viver de acordo com aquilo. Então, né, era isso que eu queria falar sobre o caráter. Eu vou passar agora para a frutificação, que, né, quando nós permanecemos em Deus, né, Deus, ele nos faz frutificar. Então, lá em João 15, 4, vai dizer assim, João 15, 4. Vai dizer assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, a nossa vida de oração, né, a nossa vida de consagração a Deus, ela nos faz permanecer em Deus constantemente, né? Como eu estava falando, né, Deus, ele nunca vai sair da gente, né? Deus, ele está distante da gente, mas a nossa vida de oração, ela nos torna perceptíveis a isso, sabe? A gente começa a perceber quanto Deus está perto, né? E quando a gente está em alguma situação, sabe, que a gente não sabe falar, a gente não sabe o que falar, pô, a gente quer pregar, a gente quer, né, dar alguma palavra para uma pessoa, só que a gente não sabe o que falar. Sabe que quando a gente permanece em Deus, né, a Bíblia vai dizer que nós frutificamos. Então, às vezes, até o seu bom dia, sabe, vai gerar algo na pessoa, sabe? O seu boa tarde vai gerar vida nela. Por quê? Porque não é aquilo que você fala, sabe? Mas é aquilo que sai de você, né? Não é as suas palavras só, né? Mas é a vida que sai de você. Então, quando a gente permanece nele, quando a gente está, né, com essa vida de oração, de relacionamento com Deus, né, a gente permanecendo em Deus, então a gente
tudo que a gente fala, ela sai com vida, sabe? As nossas palavras, ela sai com vida. E ainda que seja um bom dia, como eu falei, uma boa tarde, né? Deus ali, naquele momento, Ele pode usar você de alguma forma, sabe? As pessoas vão responder bom dia, aí a pessoa pode falar, bom dia só para você, já viu? Só para mim não tá bom não. Aí você vai ali, você aproveita e faz uma oração para ela e Deus se move, né, naquele lugar. Lá em Jeremias 17, 7, vocês não precisam abrir, diz assim: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme aos longos meses de seca e nunca deixarão de produzir frutos. Então, às vezes a gente se sente incapaz, né, de realizar alguma coisa, né, como eu já havia falado, né, mas Deus ele tem algo a falar com alguém, né, Deus ele sempre tem um desejo de se manifestar na vida das pessoas, né, e quando nós permanecemos, nós geramos isso em Deus, né, a nossa vida de oração em casa, sabe, Deus ele fala com a gente as coisas, né, Deus ele é só quando a gente está em casa, quando a gente está orando ali no nosso secreto, é que Deus ele começa a falar com a gente as coisas. Então, quando a gente começa a fluir, né, nos dons espirituais, que a gente começa a viver uma vida realmente em Deus, isso tudo nasce de uma vida de relacionamento com Deus em casa, né? Então, Deus ele quer nos usar, sabe? Mas a gente precisa permanecer em Deus com oração, sabe? Então, o permanecer em Deus em oração é o que vai fazer a gente, né, frutificar na vida das pessoas. Lá em Ezequiel 47, vocês não precisam abrir também, eu vou só ler rapidinho. Diz assim: em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de todas as espécies. As árvores dessa folha nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. E olha o que vai dizer: seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Então, aquilo que o mundo precisa, sabe, ele está saindo de nós, né? Aquilo que o mundo precisa, o alimento que o mundo precisa, ele vai sair da gente, né? A Bíblia vai falar que os nossos frutos, eles são como alimento para o povo, são como remédio, né, para aquele que está doente. Então, a nossa vida, né, de consagração e de oração a Deus, ele nos leva a viver essa vida de frutificação, né? Ele nos leva a viver essa vida onde que nós vamos, né, alimentar, né, uma cidade, onde nós vamos, né, curar uma cidade, onde as pessoas estão sendo consumidas, né, por coisas que não têm a ver com Deus, que não ligam elas a Deus, né? Então, né, esse é o nosso papel, de alimentar esse povo, né? Então, vou fazer uma pergunta aqui, igual o pastor Fabrício, né? Você tem cultivado, né, essa vida de oração? Vocês não precisam responder, claro, mas você tem cultivado isso, sabe? Você tem feito essas orações diárias? Você tem se relacionado com Deus? Porque se você não tem feito isso, né, a gente precisa ver o que tem de errado na gente. Porque se Deus ele deseja isso, e se eu também desejo, né, e se isso não está acontecendo, alguma coisa está de errado, né? Então a gente está caindo em alguma coisa, sabe? O inimigo ele tem colocado distrações para nos tirar dessa posição, porque essa posição é uma posição onde ele perdeu, sabe? Onde ele não tem influência. Porque quando a gente permanece, a gente realmente sabe o que Deus deseja, sabe? Então a gente não é enganado, né, pelas pessoas, a gente não é enganado pelas coisas que vêm no mundo. Então Cristo ele confiou essas coisas a nós, sabe? A gente viver essa vida, né? Alimentar essa cidade, sabe? Alimentar o povo com a palavra. Então, nessa vida de oração é o que vai nos fazer cumprir isso. Lá em João 16, diz assim: vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão a alegria de vocês completa. Sabe, Deus, ele... Agora que entendi. Deus, ele tem sonhos para a gente, né? A gente tem os nossos sonhos, né? E a Bíblia vai dizer que Deus, ele abençoa os nossos sonhos, sabe? Mas é diferente quando você decide viver os sonhos dele. Deus também tem um propósito, Deus também tem uma missão para a gente, né? Deus ele nos criou com um propósito, sabe? Então, além de Deus ele abençoar os nossos sonhos e abençoar os nossos propósitos, né? Abençoar o nosso propósito, né? Deus ele tem um propósito para a gente, e para a gente cumprir esse propósito, a gente precisa viver essa vida nele, sabe? Porque é nesse lugar, né, de comunhão, é onde que Deus ele vai nos direcionar a viver, né, essa vida. Então, eu vou partir aqui para o ponto 3, que ele nos faz tomar as melhores decisões.
Então, a melhor decisão sempre vai nos levar a cumprir o nosso propósito, né? Como eu tinha falado, o inimigo ele sempre coloca coisas no nosso caminho para nos tirar do propósito e nos fazer tomar as decisões erradas. Mas uma vida de comunhão, ela vai nos livrar disso. Então, eu queria que vocês abrissem lá em Lucas 4. Em 4:1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou para um lugar alto, no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhes darei a glória desses reinos e autoridade sobre eles, pois são meus, e eu posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará aos seus anjos para que protejam. Ele o sustentará com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Então Jesus ele veio, né, ao mundo com um propósito, sabe? E Jesus ele tinha um propósito claro, né? Jesus ele sabia o que ele tinha que fazer, né? E quando eu coloquei que uma vida de comunhão com Deus, né, de relacionamento com Deus, vai nos fazer tomar as melhores decisões, é porque quando aparecer, sabe, que as melhores decisões elas nem sempre são as coisas boas para a gente, né? Mas as melhores decisões são aquelas que vão nos levar ao propósito, sabe? Jesus ele estava com fome, mas Jesus ele não se moveu pela necessidade daquele momento. Mas por quê? Porque Jesus ele sabia qual era o propósito dele e Jesus ele permanecia em Deus, em oração. Então, a decisão de Jesus ali não foi se movendo pela necessidade, mas foi se movendo pelo propósito que ele tinha que cumprir. Então, quando nós permanecemos em Deus, sabe, o inimigo ele sabe realmente aquilo que a gente precisa. Foi isso que ele fez com Jesus. Jesus, né, ele ofereceu o pão, Jesus estava com fome, sabe? Então, o inimigo ele sabe o que a gente precisa. Então, ele sempre vai oferecer para a gente alguma coisa que a gente gosta, o que a gente quer. Mas nem sempre aquilo tem a ver com o nosso propósito. Então, quando a gente entende o nosso propósito, quando a gente tem clareza daquilo que Deus quer para a gente precisa se mover em relação a isso, e não em relação, né, às circunstâncias ou às necessidades do momento. Então, uma vida, né, permanecendo em oração, né, e consagração a Deus vai nos fazer tomar, né, as melhores decisões nesses momentos, né, de tentação. Então, lá, imagina, né, se Jesus ele tivesse, né, cedido ali naquele momento, né? Nenhum de nós estaríamos aqui hoje, né? A gente não ia estar aqui dentro da igreja, né? Porque a gente não ia ter o Espírito Santo, a gente não ia ser salvo, né? Mas Jesus ele decidiu se mover pelo propósito. Então essa é uma decisão que nós devemos tomar, sabe, todos os dias, de se mover não pela necessidade, mas se mover realmente por aquilo que Deus ele tem para nós. Então é muito importante que a gente entenda qual que é o nosso propósito também, para poder a gente não se desviar quando a gente, né, não se desviar quando vier as oportunidades, né, na vida. Lá em Josué 1:8 diz assim: não cessem de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Né, então, aqui, né, no livro de Josué, ele está nos ensinando que quando nós meditamos, né, na palavra, né, quando nós nos aprofundamos nos ensinos e quando nós permanecemos, né, nesse período de oração, de leitura bíblica, de devocional, sabe, é ali onde que a gente entende, né, o propósito de Deus. E quando a gente, né, estiver no mundo, quando a gente estiver andando, né, a gente não caia e a gente não se distraia com coisas que não têm a ver com aquilo, né. Aqui o Josué ele fala que medita no livro, né, para que a gente
a gente fale tudo aquilo que está escrito nele, sabe? Que a gente não se mova por aquilo que não está nele, por aquilo que não tem a ver com o propósito de Deus. Né? Eu já estou encerrando aqui, louvor, pode subir. Amém? Então, uma vida, né, de relacionamento com Deus, sabe, vai fazer a gente viver a plenitude da vida dele. Né? Deus, ele deseja, né, como eu li lá em cima, Deus, ele se deseja a ter comunhão conosco. Né? Deus, ele deseja né, viver esse dia a dia, né, de comunhão. E é que a gente não viva, né, uma vida, né, afastada de Deus, sabe? Ainda a gente vive uma vida muito de rotina, né? De estar na igreja, de estar participando dos cultos. A gente às vezes vem em todos os cultos, né, da igreja, mas a gente não tem essa vida de relacionamento com Deus. E o propósito, né, de nós estarmos aqui na igreja, né, é porque a gente também tem, né, essa vida de relacionamento com Deus em casa. E quando a gente vem para cá, a gente tem que vir para cá com uma expectativa de que Deus vai se manifestar de alguma forma, sabe? A gente não está vindo aqui para poder só curar as nossas dores, né? Ainda que Deus, ele faça isso, né? Mas a gente está aqui também para edificar a vida das outras pessoas. Né? A gente também está aqui para poder tocar a vida de outras pessoas, sabe? Então, né, Deus, ele deseja esse relacionamento com a gente, né? Deus, ele deseja ter essa intimidade com a gente, para que a gente cumpra realmente o nosso propósito e a gente não ande enganado, né, por tudo aquilo que o inimigo tem colocado aí no nosso caminho, sabe? Se quiser ficar de pé, a gente vai orar um pouquinho. Queria que vocês fizessem aí a sua vida, sabe? E realmente avaliasse, né, a sua vida, o quanto você tem dedicado esse tempo, né, o quanto você tem se colocado disponível ao cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Às vezes a gente tem muitos sonhos, a gente tem muitos projetos, né, e Deus, ele deseja realizar eles, mas Deus também tem um propósito para você. Né? Deus te criou, né, para assumir um propósito, para cumprir algo. Né? Deus tem uma missão para a sua vida, sabe? Então, eu queria que você olhasse para a sua vida hoje e pensasse aí, né, avaliasse se você tem se movido pelo propósito ou você tem se movido por necessidade. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada um que está aqui, Pai. Obrigado porque Tua palavra, ela gera vida em nós, Pai. Ela nos fortalece, ela nos anima. Pai, obrigado porque nós queremos, Pai, viver a plenitude da Tua vida, Pai. Nós queremos cumprir o nosso propósito, nós queremos, Pai, realmente viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, Pai. Eu oro para que o Senhor nos livre, Pai, de toda distração, de todo engano, para que a gente viva realmente uma vida consagrada e rendida ao Senhor. Para que todos os dias da minha vida, Pai, o Senhor possa se manifestar na minha vida, Pai, de forma poderosa, Pai. Que o Senhor possa tocar pessoas através de mim, através dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que consciência da presença, Pai, possa invadir o nosso ser, Pai, para que a gente não cante mais coisas da boca para fora, para que a gente não viva mais da boca para fora, para que a gente não faça as coisas mais da boca para fora, mas que a gente tenha realmente uma vida, Pai, rendida ao Senhor, cumprindo o seu propósito, uma vida de adoração a Deus, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nova manhã, preparado para mim. Preparado para mim. Aleluia. Foram abençoados? Glória a Deus. Vira para essa pessoa do seu lado com seu olhar de profeta ungido e fala assim: palavra boa é a que é praticada. Amém? Então bora praticar essa vida de oração, essa vida de intimidade com o Senhor. Amém? Vocês podem se sentar, vou passar uns avisos brevemente para vocês.